funcionando aqui era o necessário e o resto era tipo nas entucas, né? Era tipo, você ia lá, o cara abria uma porta assim, você entrava rápido, sabe? Eu vi em alguns lugares assim. Ah, aqui tava assim também, mas agora tudo normal. A única coisa diferente é o povo com máscara, de resto. Mas aqui tá do mesmo jeito. Na segunda-feira, né, que abriu o comércio, para ir para o Manaíra Shopping, fez um engarrafamento gigantesco, né? Eu não entendo, parece que o povo tava doido dentro de casa, né? Mas a gente também às vezes até entende o lado das pessoas, porque comprar para algumas pessoas é uma válvula de escape, né? Então, tipo, ir para uma loja, todo aquele ritual de sair de casa e tal, é uma válvula de escape para quem estava aí há 4 meses, né, sem poder fazer isso. Ah, você pode comprar? Pode. Mas a gente sabe, e aí tem pessoas que têm esse vício mesmo de comprar e que é uma válvula de escape, né? Mas, enfim, aí aqui só tá isso, né? Agora, o pau que a gente mais vê é o povo com a máscara no queixo, né? Ou pendurada numa orelha só. Infelizmente, ainda tem muita gente que não está levando a sério. E aquelas pessoas que já pegaram e ficaram boas, tem gente agora que já está achando que tem superpoder, né? Que, tipo, eu não pego mais, então que se lasque para lá os cuidados. Então, tipo, essas pessoas acabam sendo um risco maior para a gente do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, vamos ver. Não, eu perguntei mais porque não sei, né? Se existe perspectiva da escola, de quando a escola voltar e tal. Eu não sei se foi passado algum informe para vocês, para os pais de vocês, né? Eu sei que os meninos foram lá esses dias para ver questão de distanciamento de cadeiras e tal, enfim. Então não sei como ficaria nesse nosso retorno, né? Mas, enfim, né? Vamos embora. Na aula anterior, a gente vinha falando sobre o Segundo Reinado, né? Começamos a falar de todo aquele período político inicial, do restabelecimento da monarquia, das revoltas liberais lá em Minas Gerais, São Paulo, que era um dos berços do liberalismo, né, do Partido Liberal no Brasil. Então, dando continuidade, a gente vai falar de outra revolta liberal que aconteceu no Brasil, que foi a Revolução Praeira, né? Então, mais uma revolta, mais uma revolução, algo que acontece aí em Pernambuco. Então, vejo que historicamente Pernambuco ela está envolta em várias rebeliões. A gente tem a expulsão dos holandeses, a Guerra dos Mascates, Revolução de 1817, Confederação do Equador e agora a Revolução Praeira. Não é à toa que Pernambuco também é conhecido como o Leão do Norte, né? Como um local em que há muita resistência, enfim, né? Historicamente se comprova isso aí. Então, como eu disse, ocorre lá em Pernambuco essa revolução. Grupos médios urbanos próximos, pessoas próximas aos jornais O República e o Diário Novo. E aí, revolta praeira, porque eles estavam lá na Rua da Praia, no Recife, naquela área do Recife antigo, perto de onde fica hoje o Marco Zero, ali era chamado de Rua da Praia, né? E o fator é tudo aquilo que a gente tinha visto ainda desde a época do período regencial. Então, decadência da economia na região, isso é fato, né? Que, na verdade, desde a expulsão dos holandeses, a região aqui do Nordeste, ela tinha começado o seu declínio. Então, até a expulsão dos holandeses, nós tínhamos aqui praticamente uma hegemonia mundial da produção de açúcar. A partir da expulsão dos holandeses, que eles começam a produzir nas Antilhas,
Aí o açúcar brasileiro ele começa a enfrentar uma forte concorrência internacional. Então, final do século XVII, início do século XVIII, a gente tem uma decadência do açúcar. Um detalhe muito importante, ele não deixa de ser produzido, ele só não dava aqueles lucros gigantescos que tinha dado ali do século XVI e século XVII. Já não tinha mais aquele mesmo lucro, mas não deixava de ser lucrativo, né? Não deixava de ter a sua importância. É como eu sempre costumo dizer, se você pegar aqui, saia de João Pessoa rumo ao interior do estado, pegando ali. Se você pegar as duas principais BRs, tanto a 101 como a 230, você vai ver que é só cana-de-açúcar. Se você vai para a zona da mata, principalmente a zona da Mata Norte ali de Pernambuco, também muito açúcar, né? Muita cana. Então, assim, não deixou de ser produzida nunca, certo? Só que, como eu falei, não vai ter aqueles lucros gigantescos. O algodão ele tem seus períodos, né? Tem um período da fome do algodão que vem mais à frente durante a época da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, né? Década de 1860, e aí a gente tem uma sobrevida de novo do algodão. O monopólio das terras, que a gente sabe que isso sempre existiu e foi um dos fatores muito fortes durante toda a história brasileira. Por quê? No Brasil, quem é e como que se conseguia terra? Até 1850, certo? Só tinha uma forma de se conseguir terras no Brasil, através de doação. Então lembra que durante o período colonial nós tínhamos as capitanias hereditárias e depois as cismarias. No período imperial, essa doação de terras ela persiste porque virava uma moeda de troca ali do império com algumas famílias tradicionais. Então, os caras apoiaram, deram dinheiro para alguma coisa, ele vai cedir um título lá de nobreza, conde de não sei o que lá, visconde de não sei das quantas, barão de não sei o que lá. E desculpem aqui, pessoal. Peraí. Desculpem, tá? Então, onde é que eu tava? Sim. Então, isso fazia com que essa doação de terras ela ficasse sempre nas mãos da elite brasileira, né? Então, tipo, mesmo quando ocorre a lei de terras no Brasil, que a gente vai falar disso mais à frente, mas continuou com uma concentração de terras muito grande no Brasil. Então, o problema que a gente tem hoje relacionado à reforma agrária e tal, é um problema que persiste desde o século XIX. Então a gente percebe que não é um problema novo. E nós vemos isso, nós discutimos isso na geografia até hoje. Né? É um dos aspectos. A gente tem hoje o movimento dos sem terra. Nós tivemos ali, desde a década de 1950, que era as ligas camponesas. Então, é um contexto aí, certo? De muita concentração fundiária. E isso foi um dos fatores, né, que desagregou também, que fez eclodir essa revolta. O monopólio da política e do comércio, tá, por um grupo de pequenas famílias, ainda extremamente ligada às raízes portuguesas. Então, lá, aqui no Nordeste, sempre foi um reduto muito forte lusitano. Tanto é que Norte e Nordeste em especial, quando houve o processo de independência do Brasil, foi no Norte e no Nordeste que ocorreram as maiores resistências. Na Bahia, a Bahia só vai se render de fato praticamente um ano depois. Então, as guerras de independência, os conflitos de independência, que começam ali por volta de setembro, né, de 1822, só vai acabar em maio de 1823 na Bahia. A política, como a gente sabe, que o voto ele era
censitária, que em virtude disso excluía uma grande parcela da população da eleição, né? O projeto político, a República, então, um detalhe, o Partido Republicano Brasileiro, ele só vai ser fundado, só será fundado ali no Segundo Império em 1870. Mas as ideias republicanas, elas já estavam em voga, já estavam aqui no Brasil sendo colocadas em alguns pontos. Isso desde a da Inconfidência Mineira, né? Então, a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, boa parte ali das revoltas regenciais, elas tinham um apelo republicano muito forte, certo? O federalismo, e aí o que é federalismo? Eu falei isso para vocês trocentas vezes. Alguém lembra o que é o federalismo? Deixa eu ver aqui o chat. Autonomia das províncias. Boa, Pablo. Então, ó, não esqueçam disso, certo? Como o Pablo aí colocou para a gente, certo? Então, ó, federalismo, autonomia das províncias, certo? Então, um forte sentimento autonomista, a ideia de democracia que está intimamente ligada aos ideais republicanos e federalistas. Por serem pessoas vinculadas a jornais, eles pregam a liberdade de imprensa. Isso é um ponto importante, tá, pessoal? Por quê? Diante dessa ideia da liberdade de imprensa, porque tudo que saía no Brasil desde o primeiro reinado, existia uma censura prévia, certo? Então, não saía nada nos jornais, pelo menos os de grande circulação, os jornais oficiais, né? Não saíam sem o aval do governo, tá? Então, havia uma censura. E, mesmo assim, ainda conseguiam publicar várias críticas ao imperador. Por quê? Século XIX não tinha Facebook para você fazer textão, né? Então, como é que a galera fazia textão? Como é que eles conseguiam romper isso aí? Eles, né, pegavam clandestinamente, montavam algum jornal, que geralmente tinha uma, duas tiragens só, para criticar alguma coisa do governo, para criticar uma política, para criticar uma pessoa, enfim. Então, era só um momento, né? Então, é muito comum a gente... eu pesquisei na Biblioteca Nacional e, né, uma das partes da minha pesquisa foi com periódicos, né? Foi com jornais. E diante dessa coisa dos jornais, o que eu percebi? Justamente isso, que vários jornais eles tinham tiragem de uma, duas, né, no máximo. Por quê? Porque tinham essa função de crítica, né? Tinham essa função de criticar o que estava havendo lá no governo, tá bom? E só um detalhe, Dom Pedro II ele foi ainda mais rígido do que o seu pai em relação à censura. Dom Pedro I ele censurava, mas tipo muita coisa passava sobre ele. Tanto é que tipo para não ter a imagem tão desgastada quanto seu pai teve, os seus conselheiros sempre diziam: olha, cuida da sua imagem, né? Você é o imperador. O pai dele tinha aqueles vários casos extraconjugais, né, que eu citei para vocês, e passa na novela Novo Mundo, que eu não sei se já acabou, mas tipo, ele tinha uma série, um monte de casos, tinha um seriado que passou na Globo há um tempo atrás, que era bem interessante, que era Quinto dos Infernos. E aí mostrava Dom João, né? Dom João VI e também Dom Pedro I. É bem interessante de se ver historicamente, é bem legal, tá? Então, assim, ele
e Dom Pedro II ele era muito mais rígido. Por quê? Porque ele tinha medo de ter uma imagem desgastada como o pai dele teve. Tá? Influência das ideias liberais socialistas. Como assim? Vamos lembrar que o ano de 1848 eclode na Europa, não sei se vocês já viram ou, né, verão ainda com Oswaldo, a chamada Primavera dos Povos, que ocorre em 1848, e aí eclodem várias revoltas na França, nos vários principados italianos, em vários principados alemães, revoltas de caráter socialista e liberal, né? Então, alguns historiadores consideram que a Revolução Praeira ela tem uma certa influência dessa primavera dos povos que estava acontecendo lá na Europa. Tá? Mas isso não é um consenso. E o desfecho, tá? Forte oposição dos latifundiários e comerciantes, ou seja, da elite que estava vinculada ao imperador, e repressão do governo e prisão dos líderes. E o seguinte, eles deixaram um legado muito importante, muito interessante do ponto de vista dos questionamentos, certo? E aí eles criaram um manifesto, que a gente vai ver agora, que é o chamado Manifesto do Mundo, que ele tem coisas aí sensacionais para a gente poder analisar. Esperem um pouquinho, pessoal. Venha, entre. Vem. Fiquei aqui. Então, esse Manifesto do Mundo, ele vai trazer uma série de questões, essas aí são as principais reivindicações, né? Tinham várias outras, mas essas são interessantes para nós percebermos alguns detalhes sobre esse movimento, certo? Então, ó, primeiro, voto livre e universal. Como é que era o voto aí durante o Brasil Império? Pode falar, Agda. Não sei se tu levantou sem querer. Mas pode falar. Agda? Ah, tá. Bom. Então, o voto livre e universal. E aí, pergunto a vocês, como é que funcionava o voto ali durante o Brasil Império? Hein, pessoal? Voto no Brasil Império. Eu falo isso bilhões de vezes para vocês. Então, não esqueçam. Voto no período imperial, ele é o voto censitário, certo? Voto censitário, ou seja, baseado na renda. Então, era um fator limitador. Quando eu digo que o voto vai ser livre e universal, excluindo-se, e aí vejam que a universalidade aí proposta não é tão universal assim. Excluíam-se aí mulheres, excluíam-se aí escravos, tá? E menores de 25 anos. Então, estava limitada a homens maiores de 25 anos que não fossem escravos. Então, não era tão universal assim, né? Liberdade de imprensa, até porque eram pessoas vinculadas a jornais, como eu falei. Direito ao trabalho, porque as pessoas
tinha uma certa limitação de encontrar trabalho por conta das rivalidades que ainda haviam, pouco mais haviam, entre portugueses e brasileiros. Inteira e efetiva autonomia dos poderes constituídos, certo? E aqui, ó, diante disso, nós temos que vincular diretamente a esse ponto 10 aqui, ó. Certo? Então, ó, por quê? No Brasil, nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que dava a autorização para o imperador dele interferir nos outros 2. O executivo não, porque é ele próprio. Mas ele poderia, por exemplo, fechar a Assembleia Geral, que é o equivalente hoje ao nosso Congresso. Ele poderia mudar decisões judiciais. Então vejam que o poder dele é gigantesco. Né? Então, diante disso, eles queriam a autonomia dos poderes constituídos. Teoricamente, certo? Como existe hoje. Né? Por que eu digo hoje teoricamente? Porque hoje a gente tem executivo legislando, judiciário legislando, legislativo querendo executar, legislativo querendo julgar. Né? Então a gente tem uma loucura institucional hoje no Brasil. A gente tem um caos institucional hoje, porque cada um não fica no seu quadrado, infelizmente. Então a gente não tem uma grande autonomia. O que é interessante, que eu estava até falando sobre isso agora com o pessoal do segundo ano, que essa ideia, né, de poder executivo extremamente forte ainda vem no imaginário popular, né, no inconsciente coletivo, digamos assim, como diria lá acho que é Durkheim que fala sobre o inconsciente coletivo, desde essa época do Império, porque o imperador podia fazer tudo, né? E hoje eu vejo, né, que muita gente, por desconhecimento, por analfabetismo político, acham que o poder executivo ele pode tudo. Né? E como a gente sabe, né, não é bem assim. Então tem toda uma limitação por parte do legislativo. Na verdade, a gente vive muito mais, temos mais uma força muito grande do poder legislativo, de fato, do que do poder executivo. Né? Então as pessoas acham que quem manda é prefeito, é governador e presidente, mas quem de fato manda são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Né? Mas, enfim. Nacionalização do comércio varejista, que ainda era extremamente controlado pelos portugueses, certo? Então havia esse controle, então por isso que eles queriam essa nacionalização do comércio. A adoção do federalismo, que nós já vimos, tá? Adoção do poder, reforma do poder judiciário, porque, como eu já disse para vocês, o poder judiciário ele estava vinculado, ele estava submisso ao poder do imperador, ele indicava os juízes no Brasil, defendiam isso aqui, eu acho sensacional, e aí por isso que alguns, né, falam sobre uma possível interferência dos ideais liberais sociais, que é isso aqui, ó, extinção de juros dos bancos públicos. Né? Segundo aí o Manifesto do Mundo, os bancos públicos eles deveriam emprestar dinheiro à população sem que se cobrasse juros. Né? Porque, como eu sempre digo, caramba, a coisa mais sem noção que existe é um banco. Porque o banco ele vai pegar o dinheiro de Hugo, vai emprestar para Samiri e vai ganhar dinheiro em cima disso. O Hugo foi lá, tipo, caramba, eu vou fazer um pezinho de meia, eu vou deixar um dinheirinho aqui na poupança. Aí deixou lá R$ 100 na poupança. Né? Aí Samiri chega e faz, eu quero R$ 100 emprestado. Aí eu pego lá o dinheiro de Hugo e empresto para Samiri.
dentro de um mês eu vou dar 10 centavos a Hugo, né? 10 não, 70 não, R$1 a Hugo, né? 1%, e vou cobrar de Samiri pelo menos 5%. Ou seja, eu ganhei em cima do dinheiro de Hugo R$4 sem fazer nada, pegando o dinheiro dele e emprestando para Samiri. Então vejam como o banco é uma coisa complicada, né? Porque de fato eles não geram nada, né? Quer dizer, só geram emprego, mas eles não produzem efetivamente nada, a não ser emprego. Então por isso que eles defendiam que os bancos públicos eles deveriam emprestar o dinheiro para a população sem cobrar nenhum tipo de juros. A abolição do sistema de recrutamento, que nós vimos que desde a época do período regencial já era algo que era questionado, recrutamento obrigatório, né? Como na verdade existe até hoje no Brasil, né? O alistamento militar obrigatório para os homens, né? E aí é obrigatório de fato, se você não se alistar, se tiver mais de 18 anos e você não tiver se alistado, você não pode entrar na universidade, você não pode tirar conta em banco, você não pode tirar passaporte. Se você passar no concurso público, você não pode assumir. Tem uma série de restrições que existem, né? Então, eles queriam abolir esse sistema de recrutamento obrigatório. Como eu já falei anteriormente, a abolição do poder moderador para ter aquela teoria de Montesquieu de tripartição do poder. Supressão da vitaliciedade do Senado, certo? Lembrando que o Senado ele era vitalício, ou seja, você só saía do Senado se morresse ou se renunciasse ao cargo, e eles defendiam que fosse um sistema eletivo, né? E, por fim, a expulsão dos portugueses do Brasil. Então, nada xenofóbico, né? Esse movimento aí do Manifesto do Mundo. E aí, é justamente o que eu estava falando para vocês, né? No mundo, em 1848, está acontecendo a Primavera dos Povos, que aí Oswaldo vai explicar isso com mais detalhes para vocês, tá bom? Mas são revoltas de caráter liberal. Bom, eu adoro esse esqueminha aqui, né? Para mostrar para vocês como é que funcionava o parlamentarismo brasileiro. Então, ó, Dom Pedro II, para tentar manter uma certa estabilidade política, ele criou aqui, ó, um Conselho de Ministros, certo? Então, por isso que o segundo reinado é considerado um sistema parlamentarista, né? Só que no sistema parlamentarista, você vai ter um primeiro-ministro, ou no caso aqui, presidente do Conselho de Ministros, que era independente do poder do monarca. Só que aqui, né, o primeiro-ministro ele era eleito pelo povo. Aqui no Brasil, ó, ele é indicado aqui, ó, pelo imperador. E aí, óbvio que ele vai fazer tudo que o imperador mandar. Ele não vai questionar as ordens vindas do imperador, certo? Ele próprio participa do Conselho de Ministros, certo? Se eu não me engano, na série Mauá, o primeiro gigante, mostra um pouco do Conselho de Ministros e como ele influi, como ele participa lá do Conselho de Ministros, certo? Um detalhe, ele é imperador, certo? Por uma dupla fonte de poder. Por graça divina, então veja aquela coisa do direito divino dos reis, não é à toa que existia toda a sua vinculação com a Igreja Católica, e por aclamação dos povos, né? Ele é considerado lá o defensor perpétuo do Brasil por aclamação dos povos, tá? Ele é o poder executivo, certo? Ele é o chefe do executivo, né? Ele está aqui como chefe do executivo. Ele é o poder moderador, lembrando que, inclusive,
o poder executivo, certo? Ele poderia, o executivo aqui, ele poderia ser feito por outra pessoa, como é o caso do período regencial. Já o poder moderador, não, ele é única e exclusiva atuação do imperador. Tanto que durante o período regencial não existe o poder moderador, ele fica suprimido. E o Conselho de Estado, ele está atrelado ao poder moderador, certo? Então, para poder fazer o uso do poder do moderador, ele consultava. Então, o Conselho de Estado, ele é um órgão consultivo, então ele consultava o Conselho de Estado. Mas veja que os conselheiros de Estado, eles eram todos os 50 nomeados pelo próprio imperador. Então, mais uma vez, não havia questionamento do seu poder. Ele é o chefe das Forças Armadas, como é, na verdade, até hoje, né? O chefe do executivo, ele chefia as Forças Armadas. Ele nomeia presidente e vice-presidente das províncias, certo? Então, presidente e vice, ou seja, o executivo das províncias, ele que nomeia, ele que escolhe. Ele indica os juízes, ele indica os bispos da Igreja Católica, lembra da lei do padroado, né? E aí qual é o poder que a população, que o povo brasileiro tem? Então, a população com renda a partir de 200 mil réis, né? Lembrando que o eleitor paroquial ele tem que ter 100 mil e o eleitor provincial ele tem que ter uma renda de 200 mil réis, que equivalia aí, ó, a 0,4% da população brasileira. Eles elegiam a Assembleia Provincial, certo? Seria o equivalente hoje aos deputados estaduais. Eles elegem a Câmara dos Deputados na Assembleia Geral, que é o equivalente ao nosso Congresso Nacional hoje, mas o imperador poderia dissolver, ou seja, poderia fechar a Câmara dos Deputados a hora que ele quisesse. E o Senado, né, quando morresse ou quando renunciasse um senador, as pessoas, os eleitores, eles elegem uma lista tríplice, ou seja, vão 3 nomes, e o imperador indica um desses 3, não necessariamente o mais votado, né? Existem alguns cargos hoje que funcionam dessa maneira, né? Por exemplo, Procurador-Geral da República, ministro do STF, desembargadores, eles são escolhidos através de, quer dizer, eu acho que ministro do STF não, mas Procuradoria-Geral, alguns desembargadores são escolhidos através de uma lista tríplice. Então, é enviado para o Poder Executivo, né, desembargador a nível estadual e Procuradoria-Geral da República a nível federal. E o Poder Executivo é quem escolhe da lista tríplice, tá? Então, não necessariamente o mais votado ele vai ser o escolhido, certo? Mas tem que ser um daqueles 3 ali, certo? Então, vejam que basicamente tudo está nas mãos do imperador. A única coisa que ele não teria uma influência direta, entre aspas, é na Assembleia Provincial. Mas lembra que com a lei de interpretação do ato adicional, tudo que era decidido pela Assembleia Provincial tinha que ser respaldado aqui, ó, pela Assembleia Geral, que houve uma recentralização ali do poder. Então vejam que, de fato, o cara manda em tudo. Ele tem todo o imperador. Por isso que, comumente, tá, se diz que o Brasil ele viveu um parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque em um sistema parlamentarista, esse poder aqui executivo, certo? Ele seria independente do poder do imperador, como existe em algumas monarquias que existe até hoje o sistema parlamentarista, né? Então, tipo, só que aqui no Brasil, de fato, o parlamentarismo não funcionou, certo? Então, ó, esse aqui é esse esquema para vocês, certo? E aqui é o período que a gente chama de conciliação partidária, certo?
que entre 1848 e 1863, tá? Por isso que ele criou o sistema parlamentarista no Brasil. Ele alternava os conservadores e os liberais no poder. A cada 4 anos ele alternava. Vai ser um ministério totalmente composto por liberais. Depois de 4 anos, conservadores. E aí era para que houvesse menos tretas entre os partidos, tá bom? Então, ó, pessoal, próxima semana a gente continua a partir daí, beleza? E era isso, tá bom?